Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar de um assunto diferente, investimento alternativo. Você já ouviu falar de legal claim? É o que a gente vai falar hoje aqui. Eu convidei o Rodrigo Valverde. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem? Como é que vai? Bom, primeiro se apresenta aí para a turma, para quem não te conhece, para saber um pouco do seu trabalho. E logo em seguida a gente vai falar de investimentos alternativos legal claim. Maravilha. Eu fui advogado durante 18 anos na minha vida, até que em 2018 eu resolvi fundar a ProSolute. E o que a ProSolute faz? ProSolute é um canal, é uma gestora de investimento em ativos judiciais. A gente compra processos judiciais. Legal. Você foi meu advogado, inclusive, né? Exato. Legal, no passado. Bom, o que é comprar processo judicial? Isso pode? Tipo, dá um exemplo assim do que seria isso. Pode. Então, a compra num processo judicial é uma cessão de crédito. E como toda e qualquer cessão, ela está prevista no Código Civil. Então, o que acontece? O processo judicial, ele tem dois problemas que são muito grandes. Um é a lentidão do judiciário, então o processo acaba se tornando um processo longo, e a incerteza do judiciário. Então, só você olhar para o STF. Então, hora pode presir em segunda instância, hora não pode presir em segunda instância, um ministro dá uma decisão, a outro ministro caça essa decisão. Então, existe muita incerteza e o usuário do judiciário, mais de 60% das pessoas acham o poder judiciário regular, ruim ou péssimo. Então, existe muita desconfiança com relação ao poder judiciário. Mais de 60%. E os outros 30% acham o quê? Uma maravilha? São os caras que estão soltos aí. Acham bom, regular, tá solto, não tá preso. Tá ótimo, né? Só os amigos do poder. Exato. Bom, e vamos lá, vamos dar um exemplo prático aqui. Eu vou dar dois exemplos claros que aconteceram. O primeiro deles, uma mineradora, ela tinha um processo contra um banco, processo já em fase avançada, e a mineradora entrou em crise. Só que ela tinha um processo líquido e certo que ela ia receber, era só uma questão de tempo. Estava ali naquele last mile, no último período ali, 12 a 24 meses para poder receber o dinheiro. E ela queria receber o dinheiro para tocar a operação. Ela precisava. Ela precisava do dinheiro. Então a ProSolute comprou esse processo, ela conseguiu botar o dinheiro em caixa, a ProSolute seguiu com o processo e ela seguiu com a operação dela. Pô, Rodrigo, mas ela teve que dar um deságio. Sim, a gente tem que comprar com deságio para poder remunerar o investidor, pagar a nossa operação e ter as coisas funcionando. Só que ela não tinha mais acesso a crédito e ela tinha um ativo dentro do seu balanço ilíquido. Então a gente dá liquidez para um ativo ilíquido. Segundo caso, uma pessoa trabalhou numa empresa de capital aberto, deixou esse emprego, entrou com uma ação trabalhista porque não recebeu as suas verbas rescisórias. O processo trabalhista demora 4, 5, até 6 anos, como média. Então ele estava sem dinheiro, desempregado por conta da pandemia e tinha um pedido de prisão contra ele em função do não pagamento da pensão alimentícia. Então a gente conseguiu dar liquidez para ele, ele regularizou a sua situação junto à ex-mulher e conseguiu viver numa boa. Então a gente tem ajudado, tem um efeito social muito grande naquilo que a gente faz, que a gente injeta dinheiro na economia, te dá liquidez para um ativo tradicionalmente líquido. Imagina você precisando de dinheiro, tem um processo super grande para receber, a questão de tempo para você receber e você não tem linha de crédito. Ou quando você tem uma Crefisa, 800% de juros ao ano, é um cheque especial, 17% ao mês, é muito caro. O acesso a crédito, ele é caro e ele é difícil. Então a gente promove uma liquidez na economia que é super grande. Para que você tenha ideia, existe hoje só na Justiça do Trabalho mais de 620 bilhões de reais em discussão. Se a gente puder antecipar uma parte disso, é bom para os investidores que procuram ativos que rendam mais do que o CDI na casa de 2,75. É bom para o dono do processo, que tem liquidez imediata, e é bom para a ProSolute, que está exatamente nessas duas pontas. Mas isso não gera muito mais processo? Não gera. E por que não gera? Porque o processo ele já existe. Eu faço antecipação de um recebível judicial. O processo ele já existe. Então eu só estou antecipando aquilo na linha do tempo. Mas a sua pergunta é: pô, Rodrigo, mas se você comprar, a empresa vai ter mais dificuldade em fazer um acordo? Talvez, porque de repente eu não sou tão hipossuficiente quanto o seu reclamante, quanto o autor da ação. O que ela pode fazer? Essa é uma boa pergunta. Ela pode reduzir o número de processos no judiciário, adotando as melhores práticas. Quando esse processo existe, ela também pode fazer um acordo. Ela pode fazer o meu trabalho. E eu não me incomodo com isso. O porquê? Quanto menos processo judiciário tiver, mais rápido ele vai andar e mais eficiente ele vai ser. Tá, isso já existe lá fora faz um tempo, né? Bastante tempo. No Brasil, existe faz quanto tempo? Existe recente e aí cabe uma explicação. Por que lá fora existe? Os Estados Unidos tem mais de 1,5 trilhão de dólares nessa indústria. Por quê?
Porque você tem uma taxa de juros muito baixa historicamente. Então as pessoas procuram ativos alternativos. Por que esse mercado ele é novo no Brasil? Porque historicamente você tem juros de 15%, 45%, então lá você pega 97, 98, 99, anos 2000. Então, se você tem a opção de investir num investimento super seguro, tradicional, 15% ao ano, para você colocar em ativo judicial, você vai querer ter um retorno de 30%, 40%. Aí a pessoa que é dona do processo não vai querer vender, porque essa equação não fecha. Hoje, quando você tem uma curva de juros baixa, você tem pessoas procurando ativos alternativos, que é excelente para a economia como um todo, em especial para essa indústria de legal claims que começa a crescer de forma exponencial no Brasil. Já tem alguns números assim de quanto era, quanto é? Tem. A gente tem... A indústria de legal claims, ou de processos judiciais, ela absorve precatórios, que é uma indústria mais antiga, precatório federal, estadual, municipal. Os próprios bancos fazem isso com o dinheiro da tesouraria, então capital proprietário eles alocam nisso. Tem pirâmide de precatório aí que caiu. O pessoal já começa a fazer pirâmide também. Tem dinheiro, o pessoal começa a fazer pirâmide. Exato, tem pirâmide para quase tudo tudo. Parabéns pelo seu trabalho de denunciar esse tipo de Vamos de abrir ação. legal claim aí porque esses caras vão atrás dos piramideiros que foram para Dubai e às vezes o cara não tem dinheiro para abrir processo, não sei o que, Exato. Acho que é uma oportunidade de ativo para você. Pode ser, é importante dizer que a gente compra ativos contra devedores solventes, então a gente não vai provavelmente atrás da pessoa em Dubai. Mas todo mundo que tem um processo, seja pessoa física ou jurídica, contra uma empresa sólida, solvente, preço de capital aberto, são mais de 360, a gente tem interesse em comprar. Só para você ter uma ideia, no ponto de vista trabalhista, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal tem mais de 9 bilhões de reais provisionados para pagamento. Então a gente não precisa, enquanto empresa, olhar para 500 indústrias ou 5.000 empresas. Basta você focar em setores específicos, empresas específicas que têm causas, ou seja, processos repetitivos. Porque os processos eles têm um tempo de duração e as matérias são muito parecidas. Na hora que a gente investiu em tecnologia, começou a parametrizar o comportamento desse processo na linha do tempo, quanto tempo ele é julgado, de que forma ele é julgado e de que forma o devedor se comporta, se ele recorre, como ele recorre, a gente começa a ter um modelo estatístico, você começa a ter algoritmo predizendo o comportamento daquela ação. Então a gente começa a ser muito mais eficiente na análise do caso e na compra do ativo. Então se você é acionista do Banco do Brasil e o lucro for ruim, é por sua causa, né? Não. É ruim porque as práticas são ruins. Eu já compro o que existe. Então o que eu acho? Acho que o Banco do Brasil ou as outras empresas podem, letra A, mudar as práticas e letra B, provocar discussões legislativas, porque eu acho que quanto menos regulação, melhor. Mas dado que existe esse cenário, eu estou me colocando como uma ponte que existe entre o autor da ação e o investidor no momento atual. Se isso mudar, eu vou ter menos processos. Em vez de 620 bilhões em discussão, a gente vai ter 300. Ótimo. A Justiça do Trabalho paga todo ano 32 bilhões. Se ela pagar 15, tá ótimo também. O mercado endereçável continua sendo grande. Tá. Hoje você tem a ProSolute, que é uma gestora de ativos judiciais. Isso através de fundos de investimento? Exatamente. Como é que funciona a marcação a mercado disso aqui? Porque beleza, você comprou um processo lá contra o Banco do Brasil, que a gente está falando aqui. Beleza, você pagou lá 100 mil reais para um cara que talvez fosse receber 200 mil. Só para dar um exemplo aqui, como é que você marca isso a mercado? Como é que é, se eu quiser aplicar no fundo, tem um lock-up? Como é que funciona? Vamos lá, a gente tem essencialmente duas hipóteses de investimento. Ou via um fundo de investimento, um FDIC, e para isso você precisa ser um investidor profissional, então você tem que atender alguns regulamentos da CVM, e aí na estrutura de FDIC você vai ter o cotista sênior, o cotista da subordinada. Então quem vai para a cota sênior é alguém que busca uma rentabilidade 8, 10, 12, 15% ao ano, tranquilo. Quem fica na subordinada vai surfar o spread entre 15% e o resultado. Se não tiver resultado, o pessoal da subordinada não recebe nada. Então existe essa estrutura. E a gente está tentando democratizar o acesso a esse tipo de ativo. E como é que a gente faz? Ou a emissão de debêntures, ou através de uma securitizadora, ou através de uma sociedade de conta e participação, para permitir que não só o investidor ultra qualificado possa ter acesso a esse tipo de ativo. Então a gente tem testado esse modelo, tem sido bem sucedido, mas existem outros fundos que já estão captados, como por exemplo XP, Jive, Leste, existem algumas empresas que fazem a captação, mas mais uma vez, para um público extremamente seleto. A marcação a mercado, você marca a cota em função do valor do desembolso. Então você comprou um ativo de 100 mil,
está lá marcado a 100 mil. Na hora que você começa a ter o recebimento desses valores, você atualiza e faz a marcação a partir do recebimento desses ativos. Então não é um fundo multimercado do que você compra, vende, cotas ali. É um FDIC, um fundo de investimento em direito creditório não padronizado. Que tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim. Então eu boto dinheiro já sabendo que em tal data vai ser até tal data deve ser a liquidação desse fundo. Aí você vai ter o retorno do seu capital na sênior, corrigido, ou o retorno do seu capital com o retorno acima da sênior, que é a subordinada. A média de lock-up quanto que é? 24 a 36 meses. 24 a 36 meses. Como é que está o histórico aí de vocês? A Prosolute ela já comprou todos os números foram auditados, mais de 1.700 processos. Então a gente compra desde processos pequenos, juizado especial civil, atraso de voo, extravio de bagagem, a gente compra causas pequenas. Isso não acontece no Brasil. Não, quase nada. E o interessante disso é que as companhias aéreas, por exemplo, se comportam de uma forma, olha, existem empresas abutres comprando processos contra o consumidor, como se o abutre fosse o cliente e não quem dá causa àquele tipo de processo. E a gente ouviu de um diretor da companhia aérea, o cara falando, eu não vou mudar minha prática. Por quê? Menos de 2% das pessoas reclamam pela má prestação de serviço. Então eu estou ganhando em cima de 98%. A gente ouviu isso. A gente falou, beleza, entendi. Então a abutre é o cliente e não a companhia aérea. E qual que é o nosso projeto? É óbvio que ganhar dinheiro faz parte da vida, mas qual é o nosso projeto? Eu gostaria que você, Thiago, você que está nos assistindo, quando o seu voo fosse atrasado, mais do que 4 horas, você recebesse um SMS. Thiago, desculpe, nosso voo atrasou. Está aqui um voucher de R$500. Você iria processar alguém se você recebesse isso? Não sei. Precisa ver se R$500 atrapalha o preço. 500, 600, tanto faz o valor. Hoje o que acontece? Seu voo é atrasado por mais de 4 horas e às vezes você nem é informado. Você está indo no aeroporto, você está a caminho, você recebe e-mail, olha, seu voo foi cancelado. Está acontecendo hoje. Aconteceu ontem com meu irmão. Então, eu quero que ela mude, quero que as empresas mudem as práticas. Então, isso é importante. Mas se todo mundo trabalhar direitinho, não tem nada para você processar. Exato, a gente ganha dinheiro de outra forma. Eu prefiro um Brasil melhor, mais eficiente, do que ganhar dinheiro nesse tipo de ineficiência, mas vote, qual que é o seu partido, hein? Partido Brasil. Mas a gente já comprou mais de 1.700 processos, desde pequenas causas até processos trabalhistas, passando por precatórios e ações cíveis. Então a gente tem um portfólio que foi auditado, onde a gente já entregou retorno para investidor superior a 30% ao ano. Legal, hein? Bom retorno. Qual que foi o maior caso aí que você já botou, assim, se é que dá para falar público, assim? A gente comprou um caso, eu vou falar de dois, a gente comprou um caso em dezembro por R$1,5 milhão e um processo que ia demorar 2 anos. Esse processo a gente conseguiu, através de uma estratégia processual, antecipar ele, vai ser pago em junho, R$3,2 milhões. Uma coisa que eu acho que é interessante aqui é que o seu fundo é um pouco diferente de outros, né? Porque assim, geralmente são pessoas de mercado financeiro que analisam ativos. Às vezes até mercado imobiliário está começando a ter gente do mercado imobiliário, né? Então você vai lá conversar com o Fundo Verde, são economistas, engenheiros, administradores, mas aqui o seu time ele tem uma pegada mais de quadros, vamos dizer assim, jurídicos, né? Conta um pouco da equipe. É uma equipe muito mais especializada nisso do que propriamente administrador, economista ou engenheiro que tem no mercado financeiro tradicional, certo? Sim, é diferente do mercado tradicional, mas ele é multidisciplinar. Por quê? A gente tem advogados, a gente tem economistas, a gente tem o pessoal de tecnologia e tem o pessoal de marketing. O porquê? As pessoas não sabem que elas podem vender os processos. Então tem uma questão de comunicação. Falar que ela pode vender o processo e se for vender, que venda para a Prosolute. Quer vender? Como é que faz? Entre em contato com a Prosolute. Entre pelo site, WhatsApp, redes sociais, a gente está à sua disposição. Tem algum mínimo aí? Tipo, não é pro cara, o cara pisou no pé de alguém, o outro processo não é isso, né? Se o processo for bom, então, um juizado especial, R$1.000, R$5.000, R$10.000 a gente compra. Processo trabalhista, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 4 milhões a gente compra. Processo civil, 1 milhão, 10 milhões, 30 milhões a gente compra. A gente tem interesse. Se o processo for bom, o devedor for solvente, a Prosolute quer comprar. Então a gente tem uma equipe de marketing para poder tomar conta disso, uma equipe de tecnologia para desenvolver e aprimorar os algoritmos para a gente ser mais assertivo no processo de compra, a user experience do usuário ser muito melhor daquilo que é hoje, isso é uma tarefa constante.
pessoal do financeiro para falar, bom, esse é o valor que a gente pode pagar, a gente quer saber se aquele processo, aquela taxa interna de retorno, isso vai acontecer, se vai se materializar, então no momento da compra e acompanhamento a gente tem que ter uma equipe financeira para gerenciar isso e uma equipe jurídica para poder contar com expertise para falar, bom, esse caso é bom, não é, a gente descarta. E além disso, a gente conta com assessores externos. Todo o processo é validado pelo time interno e externo. Por 2 contadores, a gente tem peritos judiciais que a gente contrata para falar que o valor de fato é aquele. Então a gente precifica a partir de 2 opiniões externas além da nossa. E a gente tem uma opinião do escritório de advocacia externo também para falar, bom, essa tese de fato é boa. Então a gente tem o risk assessment bem desenhado e está sempre em constante evolução para a gente ter certeza que o que a gente está comprando é bom e que vale quanto a gente acha que vale. E me fala uma coisa, você falou que quer democratizar como a pessoa faz para investir. Quem está nos assistindo lá, o cara que é médico em Botucatu, advogado trabalhista em Recife, como que ele faz para aplicar nisso daí? Entre em contato, pode ser com a ProSolute, pode ser comigo, os canais gerais de comunicação. A gente pode estruturar isso de algumas formas. Tem questões fiscais mais ou menos importantes a depender do modelo, mas o modelo da sociedade contra participação é um modelo que a gente usa bastante. Tem gente que prefere uma emissão de debênture e também é tranquilo, porque a gente já tem um portfólio de casos que é bem expressivo, então a gente tem muito lastro para poder pagar esses investidores. E o importante é que a gente tem recebimentos com alguma constância. Então a gente consegue ir girando essa carteira, reaplicando o dinheiro, garantindo essa rentabilidade. Por que eu consigo pagar 10, 12, 15% ao ano? Porque eu aplico um deságio que na linha do tempo me permite receber esse ativo, pagar o investidor, pagar os impostos e a minha operação. E ao contrário de pirâmide, é auditado tudo bonitinho. Auditado. Quem que são os auditores, hein? A gente é auditado pela Ernst Young e pelos escritórios externos, como por exemplo o Mayer Brown. Beleza. E ticket mínimo de aplicação? R$100 mil. R$100 mil, beleza. Você falou alguns números antes, fala um pouco do potencial de crescimento dessa indústria. Aí você já falou o número lá de fora, não sabia disso, era mais de 1 trilhão, né? É isso. Cara, quase o tamanho da indústria de Real Estate Investment Trust, assim. Exato. A gente teve contato com um fundo de investimento americano que só faz isso. Ele começou na quebra do Lehman Brothers, ele começou com 5 milhões de dólares, hoje ele tem 5 bilhões de dólares, apenas ele. E ele faz parte de um grupo que juntos tem mais de 500 bi alocados. Então qual é o tamanho disso? O tamanho disso é o tamanho da quantidade de processos que a gente tem. Então na Justiça do Trabalho é uma indústria que você pode com certeza alocar 10 bilhões por ano. Quem está fazendo o processo trabalhista? A gente. A ProSolute, a gente navega no oceano azul, porque ninguém está fazendo isso de forma empresarial, existem pequenos nichos. Então, pequenos tickets, varejo. Por que a gente opta pelo varejo? Porque o risco ele está disseminado, não existe concentração de risco, ele está mitigado com relação à quantidade de processo, com relação aos devedores. Então, a ProSolute está navegando, por enquanto, sozinha, no oceano azul de oportunidade. Qual é o ticket que a ProSolute quer alocar por ano? A gente está se preparando para fazer uma alocação nos próximos 3 anos de R$1 bilhão. Como a gente não quer fazer isso sozinho, a gente vai precisar, obviamente, do apoio de um institucional, e já temos, para dar vazão a essa quantidade de dinheiro, mas a gente também, é parte da nossa filosofia, democratizar o acesso a crédito e o acesso ao investimento. Então a gente quer dar liquidez para a ponta, mas também quer dar uma forma alternativa desses investidores ter o seu dinheiro rentabilizado. Então você tem as 2 pontas, né? O cara que está precisando de dinheiro lá, tem um processo contra alguma empresa, e o cara que tem dinheiro e quer rentabilizar. É isso. Beleza. Então passo para você as palavras finais aí para quem está nos acompanhando. Eu confesso que estou aprendendo tanto quanto vocês agora, já tinha lido um pouquinho, mas com certeza aprendi bastante aqui hoje. Passo aqui a palavra para você fazer as considerações finais, Rodrigo. Maravilha. O que a gente pretende fazer com a ProSolute é fazer com que as empresas mudem as suas práticas. A gente quer pedir e exigir um judiciário mais rápido, mais eficiente, não só para os poderosos, mas para todo mundo. E a gente quer democratizar o acesso a investimento também. A gente criou uma plataforma sólida que está há 3 anos fazendo esse tipo de investimento. E a nossa ideia é propor discussões legislativas, propor discussões éticas, propor discussões com relação à governança das empresas para que a gente possa ter um país mais leve, com menos leis, com processos mais rápidos, com a lei chegando para todo mundo, com os devedores sendo punidos. A gente quer colocar essas discussões na mesa, porque a gente sabe que no final da linha a gente vai ter um país melhor. Tá certo. Muito obrigado, Rodrigo. Grande abraço. Vem aqui mais vezes. E me fala uma coisa, você investiria
em processos judiciais? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E a gente se vê nos próximos vídeos.